Shaolin do Sertão, né, foi até legalzinho, né, mas ali eles exploraram, né, aquela energia, né, do sertanejo, né, mas eu tô falando daquela energia, da sabedoria do brasileiro, de entendimento, as coisas todas a gente pode alcançar, sim. Eu olhando os antigos mestres, os mestres mesmo de karatê, taekwondo, né, todos brasileiros, né, hoje, né, porque hoje em dia que o entendimento, né, a forma. Do que antigamente era só sair da porrada. Hoje em dia, né, esse tipo de recurso está sendo um grande diferencial. Então você está vendo que hoje em dia, antigamente não era preciso você ser um professor e ter educação física, ser psicologia, essas coisas não. Hoje em dia, quase automaticamente os professores eles estão se especializando em educação física, em doutorado, etc., para ter um conjunto completo do corpo. Entendeu? Então, um dia, quem sabe, né? Talvez ainda com esses olhos que a terra há de comer, nós possamos ver um filme brasileiro, né? Explorando em forma de poesia, né? As artes marciais. Temos para isso. Né? Desde que a gente tire aquela mão pesada, né, brasileira de fazer o filme. Todo filme que a nossa capoeira faz fica bonito. Né? Não tem o Ed Gordo, né? Não tem aquele capoeirista famoso, né? Que faz os filmes, fez o Dragão Branco, que fez o Confronto Mortal, aqueles filmes todos. Então a capoeira, querendo ou não, ela se encaixa em qualquer contexto histórico de filme de arte marcial, sem dever nada, né? Agora a gente precisa também trabalhar os outros caminhos, né? De uma forma assim tornar mais bela. Hoje em dia os filmes de arte marcial já estão utilizando os golpes de jiu-jitsu, né? Não aqueles golpes. Os filmes do Michael J. White, você não vê hoje em dia sem ele dar uma boa finalização bonita, seja num armlock voador, seja de um triângulo muito bem encaixado, que simplesmente estala o sujeito, ou coisas assim. Então, a própria arte, os filmes de arte marciais estão agregando já as nossas técnicas. E deixar a mente fluir, aí as coisas ficam muito legais. Entendeu? Nós temos, você sabia que nós temos um filme reconhecido mundialmente como um dos melhores filmes de arte marcial que já existiu, baseado na nossa capoeira, que não foi feito por um brasileiro? Apenas assistam o filme. Esporte Sangrento, com Mark da Cascos. E vocês vão ver um filme totalmente da capoeira, feito, né? Por Mark da Casco. Filme muito bom. Inclusive, aquele capoeirista, né, do Ed Gordo, aquele capoeirista de sempre, ele tá lá. Né? Ele bate o cartão. E olha que a gente encontra capoeirista, né? Eu não estou dizendo que a gente encontra um daquele em todo lugar. Mas nós temos bons capoeiristas em quase todos os lugares que nós vamos. Entendeu? Mas aquele ali, ele se especializou, né? Aquele ali, tipo, ó, tanto, nós temos aquele, o Sertãozinho, né, que se MMA, ele é um excelente capoeirista também, que dá show. Né? Então, se vocês querem ver um filme, só que é baseado na nossa cultura, né? É da nossa arte marcial capoeira, né? É um filme até antigo, mas foi para ser sincero, um dos melhores de uma época. Esporte Sangrento com Mark da Cascos. Entendeu? Então é muito bom. Aí depois do Esporte Sangrento com o Mark da Casco, eu já criei afinidade, já comecei a gostar dele. Aí depois você já entra na mesmo filme com o Mark da Casco, que se chama A Lágrima do Guerreiro. Você vai entender por que eu, o marombeiro pobre, ó, geralmente, em quase todos os meus desenhos, eu ponho lágrimas. Ah, eu pensei que era por causa da bandidagem. Nunca foi por causa de bandidagem, não.
Eu ponho lágrimas muito antes de eu saber que lágrima é coisa de bandido, entendeu? Né? Então foi assistindo o filme Lágrima do Guerreiro, de 1980 e tal, com Mark Dacascos. Né? Ele era um lutador muito bom, mas todas as vezes que ele era obrigado a utilizar a arte marcial dele, ele chorava. Né? Escorria uma lágrima dos olhinhos dele, que automaticamente alguém tinha que enxugar, entendeu? Então também é um filmão. Né? Em particular, né, quando eu vejo o Mark Dacascos aqui, hoje em dia, né, o Mark Dacascos ele tá da idade do Jean-Claude Van Damme quase. Entendeu? Então eu fico olhando assim, chega, pô, ele foi um dos ídolos, né, em qualidade de filme da minha época, né, como Jean-Claude Van Damme, como Bolo Yang, né, e eu pouco menciono ele, mas ele faz filme bom. Então, quem quer ver filme, né, vamos trazer um pouco da nossa cultura brasileira aqui, capoeira e esporte sangrento com Mark Dacascos. Aí depois de esporte sangrento, você vai criar simpatia por Mark Dacascos, busque a lágrima do guerreiro, aí entenda, né, porque em grande suma, o marombeiro pobre aqui dentro do clã, nós utilizamos lágrimas, né, de conotação, uma cruz, uma ferradura, uma estrela, uma lágrima de verdade, uma lágrima de dinheiro, né? Um monte de cavalinho arrumadinho, um monte de numeração, o 666. Então, geralmente, é aquilo que está concentrado, é o desejo retraído dentro de nós, que é expelido através de uma lágrimazinha que faz um filme, é a lágrima do seu guerreiro. Né? Tudo começou com o nosso personagem Murilo, né? Do Vale do Medo do Murilo, né? Que ele falava que todas as vezes que ele recitava a promessa dele, só vai voltar o cavalo, pois o cavaleiro vai ficar. Né? Se eu encontrar cavalo e cavaleiro, o cavaleiro fica e o cavalo é devolvido. Entendeu? Ele chorava uma ferradura. Então, quando ele surgiu diante de mim, diante da minha meditação, eu não sabia dessa história. A única coisa que eu ouvi foi a lágrima dele, que era uma ferradura. A partir dali, eu desenvolvi toda a história, né, do Murilo, né, do Vale do Medo do Murilo, né, daquele guerreiro, né, escravo muçulmano do passado. Fingia que era dança para os brancos não saber que ele... Exatamente isso, né? A dança para simplesmente estar em forma, para ter capacidade de explosão. Né? A gente precisa entender, né, que as artes marciais ela evoluem. Entendeu? Então, hoje em dia, a capoeira, ela acrescentou muitas coisas. Mas naquela época, né, era uma forma... Lembra que eu falo para vocês, ó? Apenas pensem, apenas determinem de onde vocês simplesmente vai e faz. Entendeu? Então a capoeira, ela deixava vivo isso dentro de você. Não te acovardava. Não deixava o medo te alimentar. Porque você sabia que a hora que você quisesse, vai custar a sua vida, vai custar a vida dos seus filhos, vai custar a vida, às vezes, daquela senzala inteira, mas você fazia e acontecia. Então, né, a arte marcial em si, ela é isso. É você celebrar a vida e a morte na sua mão, mas você ser disciplinado e ter o entendimento de quando ou como usar. Né? É o retrovisor do nosso kit de defesa pessoal, aquele retrovisor que precisa ser arrancado à risca. Então, eu tenho capacidade, eu vou arrancar esse retrovisor, mas eu vou arrancar o retrovisor para bater nos outros? Não, eu vou arrancar o retrovisor para analisar o todo, ter entendimento diante das situações e me sentir seguro e confiante. Então é por isso que meu pai quer botar eu na arte marcial para eu ganhar autoconfiança, exatamente por causa disso. Tu não vai fazer mal, tu não vai bater em todo mundo, tu não vai bater nas pessoas dentro de casa, né? Você não vai bater no mundo todo, mas essa autoconfiança que vai habitar em você. Só que na capoeira, por causa da situação, né? Essa autoconfiança habitava, tinha as consequências, mas era um alimento. Nós utilizamos a esfera 666. Então, quando surgir aquela esfera 666, como tu acha que tu vai resolver as coisas? Se todos os governos, né, estarão atrelados àquilo ali. É o único momento que o bom cidadão, o bom cristão, ele vai ter que defender ou Deus ou o mundo. E ele vai se voltar contra o sistema, contra o governo, contra tudo aquilo ali que tem que se imaginar. O bom
cristão, o bom cidadão, ele vai se voltar contra aquilo ali. Entendeu? Então, mas ainda não chegou o tempo. Mas quando chegar esse tempo do 666, né? Automaticamente os bons cidadãos vão, não tem jeito. Não é mais aquela banho-maria. Não. É o mundo contra você que está abraçado àquela sua religião, aquilo que você jurou defender. Então, muito provavelmente será naquele momento ali que os cristãos serão perseguidos, porque eles vão se voltar diretamente contra o sistema, contra o governo, contra tudo, né? De tudo quanto é jeito. Entendeu? Porque os próprios cristãos, aquelas próprias pessoas, serão privadas das coisas. Então você consegue entender como que tu vai reagir, como é que tu vai fazer. Você vai precisar levar alimento para sua casa, alimento para os seus filhos. Não tem jeito. Então, de acordo com a Bíblia, é o único referencial que aquela lei que Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Não vai existir. Né? É uma guerra. É basicamente uma espécie de guerra, entendeu? Então, muitas das vezes, você não vai poder nem dizer que você é cristão. Então, você vai ter que atuar com a tua cristandade oculta, com os seus cultos, com as suas coisas, tudo em oculto, né? Então, você vai praticar aquelas coisas em oculto, assim como em alguns países ainda é assim. Existem alguns países que você não pode pregar na rua, você não pode oferecer na rua, você pode praticar, sim. Mas em ambiente público não pode, dentro da sua casa, né? Às vezes pode, às vezes não pode. Né? Existe uma lei que se chama Lei do Silêncio, né? que em guerras, geralmente eles proíbem qualquer tipo de atividade que não seja daquele país. Então, se você é budista, se você é islâmico, você não pode fazer, você não pode utilizar cultura, aquilo ali. Aconteceu com os japoneses aqui. Né? Quando eles vieram da guerra para cá, né? Eles não podiam falar em japonês, eles não podiam fazer os cultos dele, as coisinhas dele, não podiam fazer nada disso. Você sabia disso? Quando eles chegaram aqui no Brasil? Então, muito provavelmente, né, quando chegarmos, né, nessa fase da esfera 666, aquelas pessoas, né, mais firmes que permaneceram, elas se voltarão diretamente contra o sistema, contra os governos, né, deste mundo. Se voltarão diretamente. Até então, a gente renuncia ao mundo, né, mas ainda convive e apoia o mundo. Você paga os seus impostos, você faz as suas coisas e, de uma certa forma, você se sente livre, até num estado melhor, né, do que aquela pessoa que não faz, digamos, aquela porra louca. Entendeu? Mas agora, quando chegarmos nessa esfera 66, o mundo ele vai estar contaminado, o mundo vai estar beato. Entendeu? O mundo vai estar meio que beato, meio que caduco. Então, aquilo que eu tenho, não, isso não pode de jeito nenhum, né? Vai ser como é que se diz? Uma situação bem esquisita, né? Que você vê, né? As pessoas muito amantes de si, o anticristo reinante, né? E certas coisas, não, isso é pecado, isso não pode fazer de jeito nenhum. Ah, não, agora você tem que usar uma costeleta igual do Elvis Presley. Se você não tiver essa costeleta igual do Elvis Presley, você não está aceitando Deus. E automaticamente aquela costeleta do Elvis Presley, na minha conotação, é pecado. Aí tu vai ver, tu consegue entender as situações? Então, muitas das vezes, né, a capoeira, querendo ou não, ela vai retornar à origem dela, a arte marcial vai voltar à origem dela, que simplesmente ser praticada para o teu eu, né, para a tua energia interior, para a sua capacidade de decisão e escolha. Entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a capoeira, as artes marciais, elas são ensinadas para disciplina, esforço, autoajuda, autoconfiança, não é verdade? Mas muito provavelmente a religião vai se tornar uma arte marcial. Realizada às escuras, às ocultas, aquilo que pode, aquilo que não pode, você vai ter que se ajustar, vai ter que se adaptar a muitas situações, entendeu? Vai ter que mudar situações, muitas pessoas não vão poder ter uma Bíblia, então você vai ter que ter a Bíblia dentro da tua mente. Você consegue entender? A primeira coisa que vai ser feita vai ser arrancar os livros todos do mundo.
Né? Lembra do livro do Eli? O livro do Eli, todas as Bíblias do mundo foram apreendidas. Então, como que eu vou me lembrar daquilo que eu cultuei a vida toda se eu não tenho aquela na minha cabeça? Se eu não apliquei a vida toda? Então, eu vou se me tornar simplesmente numa massa de manobra e vou entrar dentro daquele efeito manada do mesmo jeito. Porque a pregação ela não vai parar. O grande problema é que as Bíblias muito provavelmente serão apreendidas e nos trarão uma nova Bíblia. Então eu com a minha Bíblia aqui dentro da mente, eu vou entender. Muitas das vezes eu vou ter que utilizar aquela Bíblia que eles têm. Então, através daquela Bíblia, eu vou ler um versículo aqui, ó, abrindo o versículo aqui do dinheiro, ó. Lembra que ontem falei? Essa aqui é o segundo referencial do dinheiro, né, que foi exposto na minha vida. O primeiro referencial é aquele: se eu te dar dinheiro, tu não vai fazer besteira, tu não vai tropeçar, né? Tu não vai embaraçar teu espaço, teus caminhos? Eu falei sim. Esse aqui é o segundo referencial que eu falei para vocês. O primeiro vai ser feito através da carne, né? O primeiro vai ser feito, né? E o segundo vai ser feito, né, através do dinheiro. O segundo vai ser feito através da carne e do sangue. É essa parte aqui, ó. Se no ouro, tá falando assim, porque o castigo de Deus era para mim assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Tranquilo. Se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Então você consegue entender isso? Aqui são as pessoas que puseram o dinheiro a primeiro de todas as coisas. É como no Kyokushin diz que o dinheiro é apreciável sim, desde que ele não dirija os teus caminhos, e que você saiba, sim, lutar, defender na hora certa, e não se vender por qualquer coisa. Então, é exatamente essa parte aqui que retrata o dinheiro. Então, como é que eu vou olhar isso aqui, o entendimento disso aqui? Muito simples. Eu sei, ó, você não pode pôr o dinheiro em primeiro lugar, hein? Se tu pôr o dinheiro em primeiro lugar, já era. Entendeu? Deus dizendo. Eu tô olhando aqui, eu preciso pôr dinheiro em primeiro lugar. Entendeu? Então aqui já está distorcido o versículo da forma 666, que você simplesmente pode ir lá e comprar o teu negócio. Entendeu? Ele vai perguntar qual é a senha. Qual é o primeiro de todas as coisas? Prosperidade. Pronto. Pega o teu prato de arroz, saco de arroz. Não. A renúncia ao dinheiro. Leva ele pra cadeia. Entendeu? Então, para tu pegar o teu prato de arroz lá, aparece ele. Qual é a senha? É o número de uma besta. 666. Então, qual é a senha? É o dinheiro, a prosperidade. Aí tu levanta o braço, tu pega o prato de comida e alimenta teus filhos. Tu é contrário àquilo aí, tu tá numa guerra. Entendeu? Tu tá dentro de uma guerra. Só que alguns vão se ajustar assim e outros vão se tornar contra a guerra, contra o sistema mesmo. Vão lutar. Pessoal, então chegou o momento de finalizarmos a nossa live, na nossa trilogia Despertar do Seu Leão, a consagração do seu psicopata artificial. Tema de hoje: como, né, se desarmar interiormente, como tirar o pé no freio. Né? Lembra que eu falei para vocês? Não tem jeito, muitas das vezes, né, você precisa deixar de lutar com as ondas, trocar soco, chute com as ondas e apenas aceitar como carinho do mar. Própria capoeira, né? Aquilo que eu falei para você da teoria do 666, né? Vamos supor, vamos mudar a Bíblia. Aí tu vai mudar a Bíblia, mas tu sabe a vida real, tu tem tudo mentalizado aqui. Mas aí tu precisa de um prato de arroz. Né? Vamos supor, uns vão escolher lutar, vão querer morrer, né, de uma certa forma digna, né, pelo Deus dele, e outros vão se sujeitar, mas vão se sujeitar com honra. Né? Eles entendem e eles vão atuar apenas ajustando aquela nova Bíblia. Então, vamos supor, a nova Bíblia vai pôr o dinheiro acima de todas as coisas, a tecnologia, né, a prosperidade, né, de um povo mais limpo, mais bonito. Então ele vai falar, qual é a senha? A senha é prosperidade. Aí você pega o teu arroz e vai embora. Sendo que você sabe que não é prosperidade. Você sabe que a primeira de todas as senhas é pôr o reino de Deus e a sua justiça, a primeira de todas as coisas, e assim o prato de comida chega na tua mesa, entendeu? Assim todas as coisas são acrescentadas, mas sempre vai depender como você vai se posicionar. O manejo do teu yin e teu yang.
Então vai ter alguns que vão pôr o reino de Deus à frente de todas as coisas e vão perder a vida, vão lutar contra o sistema mesmo, né? De uma forma forte, né? De uma forma honrosa, e tem aqueles que vão se ajustar àquele padrão, que também não é errado, né? Vão se ajustar e vão continuar o entendimento. Entende? Então, é aquilo que eu creio que seja. Não vou dar 100% de certeza, nem vou dizer que seja 100% do meu sonho, né? De 100% de coisas inventadas pela minha mente. Então, pessoal, aqui nós finalizamos a mais um Despertar do Seu Leão, a consagração do seu psicopata artificial. Tá! Vamos aprender a armazenar a comida e a plantar. Exatamente. Olha, eu vou te explicar sobre isso. O armazenar a comida e a plantar, isso vai te ajudar na fase inicial. Né? Quando vamos supor, não teve a pandemia aí, a pandemia acontecer, então você saber se subsistir. Mas quando chegar a esfera 666, vai ser difícil isso acontecer. Entendeu? Por quê? Vamos lá no fulano de tal era adventista, o fulano de tal era mormonista, o fulano de tal era da religião tal, eles sempre estudaram que tinham que fazer armazenamento. Então você consegue entender o Mad Max? Né? A gente sabe. Aqueles que armazenam daqueles que não armazenam. Então, naquela teoria da Mad Max, as pessoas em busca de comida, adivinha quem que vai pular teus muros? Entendeu? Então, mas o armazenamento ele é importante para o início das dificuldades. Entende? O início das dificuldades vai ter de guerra, aquilo, a pandemia, aquilo ali que vai parar. Então, quando a pessoa tem um armazenamento, mas ainda as coisas estão sob controle, está tudo tranquilo. Entendeu? Está tudo tranquilo, você vai estar bem. Mas quando chegar mesmo o merdelê, quando o bicho pegar feio, o armazenamento será muito pouco útil. Essa é uma grande verdade. E engraçado que não só eu penso assim. O Marcos Gimenez, do Núcleo Dharma, falou a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa, eu olhando ele falando também sobre isso, sobre Apocalipse, armazenamento, ele falou, cara, vou falar, cara, entre nós, se a gente está vivendo aqui um apocalipse zumbi, um Mad Max, e todo mundo em busca de fome, de comida, de água, querendo alimentar os filhos, e só aquele sujeito ali tem um armazenamento. Eu sou o primeiro que vou pular o muro. É a grande verdade. Entendeu? Para ser sincero, é um cálculo até simples, né? É o cálculo de uma besta, 666. Mas na fase inicial é importante. Né? O armazenamento em si, ele vai te ensinar ordem, ele vai te ensinar a entender situações, vai te dar basicamente um curso de sobrevivência também. Tudo através do armazenamento, quando você pratica o armazenamento na sua vida, na sua casa. O armazenamento vai te ajudar a ajudar uma pessoa em dificuldade. Muitas das vezes, eu tenho meu trabalho, as coisas estão bem, mas eu tenho um armazenamento. Um armazenzinho ali que automaticamente eu preciso mudar as coisas, as datas, essas coisas, e alguém próximo de você está em dificuldade. Então você pega aquilo ali e vai passando por aquilo ali e vai repondo. Então você vai percebendo que o armazenamento ele é um curso de sobrevivência, né? Ele é uma forma de você praticar a caridade e ele te dá entendimento. E muitas das vezes eu estou dizendo aqui os rebeldes, né, os demônios, né, em busca. Mas muitas das vezes, quando os anjos de Deus forem selecionar trigo de enjoio, quando ele entrar, ele vai ver que a pessoa está forte, saudável, de bochecha rosada, e o outro magricelo, só tem um significado. Esse aplicou o sangue de Cristo. Esse fez o armazenamento. Esse verdadeiramente creu que Jesus viria. Ele creu naquilo que estava escrito. Então, esse aqui deixa. Eu quero aquele ali, o magricelo ali, que está correndo, pulando os muros, roubando os outros, pulando as casas. Entendeu? Então, eu estou dizendo possibilidades. Eu não estou dizendo que vai ser ou que não vai ser. Entendeu? Então, isso pode ser um diferencial. Entendeu? Vamos supor, se eu tenho um armazenamento dentro de casa, os meus filhos estão fortes e robustos, e quando eles abriram a porta para mim, ainda falaram assim, moço, o senhor quer comida?
Ó, eu não vou na rua oferecer, mas se o senhor chegou até aqui, o senhor quer comida, não é? Aí o Gog e Magog, né? Os Gog e Magog vão olhar, não, não quero comida, vocês estão gordinhos demais. Eu quero os magricelos ali, eu quero os pele e osso lá, correndo, pulando os muros, né? Saltitando, desesperado em busca de comida. Aí ele fala, vocês ficam para depois, eu vou pegar os pele e osso, que eu gosto da carne mais magra, mais fininha. Pode ser também. Então, tudo, esse tipo de coisa ninguém vai saber até que o fim chegue, até que o fim nos alcance, entendeu? Eu estou em todos os lados. O armazenamento não dá para fazer, então muito provavelmente eu vou estar, né, daqueles que estão pulando os muros. Entendeu? Muito provavelmente eu vou estar entre aqueles que vai estar pulando os muros, né, em busca de comida. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa live. Foi uma honra ter estar com todos vocês. E tá! Mas bem provável começar às 2h30. O que vocês estão falando aí das 8? Mestre, todos nós temos espírito Tengo dentro de nós. Todos têm um orgulho. Mas o verdadeiro orgulho, ele não nasce senão você ter entendimento daquilo que é orgulho na sua vida. Entendeu? Ele não vai nascer. Todos têm orgulho, mas são orgulhos assim muito quebráveis, de uma forma assim muito simples. Quem quebrou, a pessoa se escangalha no chão. O verdadeiro guerreiro Tengo, você precisa apreciar e entender o orgulho. Entendeu? Então você precisa ter provas de fé para verdadeiramente entender a raiz do orgulho. Entende? Algumas pessoas, assim que reconhecem o orgulho em si, eles já combatem aquilo ali e se tornam uma pessoa nobre e de bem. Outros não, eles reconhecem o orgulho e eles fomentam e transformam aquilo ali num puro combustível. Entendeu? Mas não é tão simples quanto parece. Né? Aquilo que eu tento transparecer é aquilo que eu vi. Né? Na esfera que se despertou dentro de mim, dentro daquilo que eu vi, dentro daquele espírito que eu vi. É um espírito muito ligado ao apodrecimento, né? É um espírito muito ligado, né, à perseverança, à dor. É um espírito muito ligado a isso. Então, ele é bonito. Dizer que é feio, ele não é. Ele é bonito, né? Mas não é... Eu só sou um neném. Eu não sei, eu só sou um neném. Mas não é algo simples. Para tu ter entendimento, esse guerreiro Tengo que eu vi, que surgiu para mim, foi dentro da minha solidão, dentro da minha solitude, eu convivendo com um caqui. Consegue entender? Eu e um caqui, no mesmo quarto, conversando com aquele caqui, e a minha energia começou a me sintonizar a ele, porque, querendo ou não, eu transformei ele na esfera viva no meu quarto. Lembra do náufrago? Quando ele tinha um amigo dele, a Bola, que ele botou a mão de sangue dele e se tornou um amigo dele, o Wilson? Então, eu e o Caqui. Entendeu? Então, eu e aquele Caqui começamos a fazer uma dança de afinidade. Né? Uma dança de consagração. Né? Começamos a trocar energias. Eu e aquele Caqui. Até o momento que eu estava fazendo a minha limpeza na casa, aquele Caqui caiu no chão. Só que aquele caqui era o único alimento vivo que tinha dentro daquele quarto que não fosse eu. Então, na hora que ele caiu, eu caí junto com ele. Quando eu caí junto com ele, a única coisa que eu vi era eu devorando aquele caqui e eu contemplando a imagem do guerreiro Tengo diante de mim. Comendo, devorando aquele caqui, o caqui já estava podre, estragado, e ele se lambuzando daquilo ali, entendeu? Então, o referencial que eu tenho sobre um Tengo é exatamente esse, entendeu? É exatamente isso, é um apego, é uma coisa assim fora de série, né? É um apego, é um orgulho, é uma sintonia, eu acordar, abrir os olhos e me deliciar com aquilo que está me energizando. É uma mistura de sabores, entendeu? É uma mistura de sabores que não dá muito para se explicar
senão a pessoa vivendo e compreendendo aquilo ali, aquele exato momento daquela sintonia, né? A sintonia de você se ver, né? Como se fosse um corvo, como se fosse um animal, devorando aquilo que é podre, e quando olha, você contempla a imagem dele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. São 3 vídeos de 3 minutos que está no meu TikTok. Muito provavelmente deve estar no YouTube também. Só que eu não consegui encontrar, meio de 2.000 vídeos. Mas eu fiz passo a passo de como foi, né? Mostra eu dançando, só que eu botei uma maçã, né? Mostra eu dançando com a fruta, olhando, contemplando ela, conversando, fazendo amizade. Todas as coisas com ela ali, até o momento que eu esbarrei na fruta, a fruta caiu no chão e o meu espírito estava diretamente ligado àquela fruta. É como se fosse um avatar. Então é uma brincadeira de avatar, só que foi algo sério, entendeu? Algo verdadeiramente sério, trilhado, com corpo, com sangue, com dias, com meses, né? Sendo praticado aquilo ali. Entendeu? Então, pessoal, agora vamos finalizar a nossa live. Foi uma honra ter estado com todos vocês e os mestre, peraí, deixa eu ver aqui, peraí, no Yutaka, você, Oscar, chegou a mandar salve para ele? Pro Oscar, Yutaka, nosso vô Oscar, chegou a mandar. Ele me enviou, ele compartilhou algumas lives que eles trabalham, mas eu vou mandar um salve para ele sim, entendeu? Temos que ter a mente muito aberta. Para ser sincero, grande parte das coisas que eu vi, né, muito dificilmente a mente aberta não dá para explicar se não fazendo. Aqui você vai ver uma criança com um machado na mão, tentando cortar uma árvore. Entendeu? E ela está tentando cortar uma árvore. Aí você vê depois o momento que essa árvore é cortada. E o entendimento que você tem. Entendeu? É o entendimento que você tem. Aqui uma criança, né? No topo de uma árvore. Inclusive o nosso amigo Joel Marcolino, né, falou que tem uma árvore para cortar. Né? Aqui ele está cortando uma árvore. Então, a partir do momento que você corta essa árvore, aqui te dá um novo entendimento do todo. Você vê como o pescoço se alongou. Né? Ela entendeu também que olhar as raízes daquilo ali. Ela começou do topo, ela subiu na árvore e começou a cortar a árvore do topo, pedaço por pedaço. Mas depois que ela conseguiu cortar toda a árvore, né, ela teve o pescoço dela se alongou, surgiu um novo campo de visão. Né? E ela entendeu também onde o machado foi posto, que é a raiz da árvore. Exatamente, ela entendeu a analisar raízes. Entende? Às vezes, esse tipo de entendimento, ele só chega até nós quando nós vivemos. Não tem jeito. Eu posso ser um pastor, eu posso ser um pai, eu posso ser um bom marido, um bom filho, um bom namorado. Mas, enquanto eu estiver trabalhando para você, você não compreende. Até o momento que aquilo é tirado. Quando é tirado, quando a árvore despenca e você não vê possibilidade de reerguer, nessa hora você começa a analisar as raízes. Começa a ter o entendimento sobre a raiz. Né? Você automaticamente, a única coisa que você está fazendo, você está cortando árvores, a árvore do topo para baixo, aos poucos, mas sem a compreensão da raiz. É quando a gente começa a olhar o lado de um do outro, né? A gente estava olhando, ó, lembra do Judas? Quando a gente fala de Judas, a gente já tranca a mão, já coça a mão, já puxa o freio de mão. Mas se Jesus ele quisesse o mal de Judas, ele fala, Judas não presta, não vale nada, ninguém mais sentaria naquela cadeira daquele apóstolo.
Entendeu? Então, seria 11 apóstolos. Não, a gente vai ficar campenga, manco, por causa de Judas. Aí as pessoas devem acusar Judas, sim. Mas como ele deixou fluir aquilo ali e falou, mas o pecado de Judas sim deve ser condenado. Aquilo que ele fez com dinheiro, aquilo é condenado. Então é exatamente isso aqui. Ele está te ensinando a olhar as coisas pelas raízes, né? Não ficar cortando lá de cima, pedaço por pedaço, entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Aqui vamos finalizar a nossa live. Foi uma honra estar com vocês. E os Senzinho, SXV, Senzinho aí, valeu aí, galera do TikTok. E digo a vocês, galera, mais uma vez acesse, apoia.se/, façam seus vídeos de reserva e comprem as camisetas de